Fique de pé em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá. Vamos orar para o servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, Jesus, que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra essa noite, Pai. Pai amado, fala, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo a qual o Senhor já tem preparado, Jesus, desde a fundação dos séculos para o dia de hoje, meu Pai. Usa, Senhor, o teu servo como um canal de bênção para a tua igreja, Senhor. Não aquilo que nós desejamos ou aquilo que nós queremos, Senhor, mas que seja feita a tua poderosa, Senhor Deus, vontade essa noite, Senhor. Fala, Senhor Deus, aquilo que tu quer falar para os nossos corações, Senhor. É assim, meu Deus, que nós choramos, é assim que nós te agradecemos, em um nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a igreja nessa noite com a parte do Senhor. Para mim, nessa noite é uma satisfação imensa poder retornar até aqui. A gente queria poder vir aqui mais vezes, mas o problema é que a nossa rotina é tão corrida que em muitos momentos a gente acaba ficando impossibilitado de visitar com mais frequência. Mas, graças a Deus, o Senhor nos permitiu, nos abriu esse espaço para a gente estar hoje aqui se alegrando com vocês. Eu trago saudações da pastora Lídia. Ela não pôde vir comigo. A gente teve um momento de lazer agora de tarde ali com a pastora Eliane e os jovens da igreja. E o Yohanan cansou, estava com muito sono. Não adiantava trazer ele para virar a igreja de cabeça para baixo. Ele dormiu e ela ficou lá com ele. Então, nessa noite, que vocês possam se sentir abraçados, por ela, em nome de Jesus. Louva a Deus, hoje culto de missão. Eu confesso para vocês que o culto de missão é um dos cultos dos quais eu mais amo. Missão é algo a qual nós sabemos que se encontra no coração do nosso Deus. Missão é algo que nós temos que fazer diariamente. E alguns anos atrás a gente já não podia perder tempo. Imagina hoje. Podemos declarar que nós não temos mais tempo, gente. Nosso tempo já praticamente chegou ao fim, porque todos os sinais já apontam para o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Todos os sinais. Apostasia, a multiplicação da iniquidade, tudo, gente, tudo. Se nós ouvirmos os noticiários, pararmos para assistir, a gente vai ver aí a desgraceira no meio do mundo, coisas mesmo que, se nós, como seres humanos, a gente já se magoa, já se entristece, imagine Deus, como nos se encontra lá em cima. Mas, enquanto nós ainda estamos aqui, ainda há esperança para muita gente, então vamos aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade para a gente, meu povo, ela é única, porque uma coisa que Jesus não deixou claro, ele não apontou, não deu nenhuma pista para qual dia seria, foi a questão acerca da sua volta para realizar a questão do arrebatamento. Muitos até questionaram, mas em nenhum momento ele disse: eu vou voltar em tal ano, eu vou voltar no dia X, em tal mês. Não, ele não deixou registrado isso. Ele não falou acerca disso. Então, que nós possamos nessa noite ter esse momento como único. E quem sabe esse momento não é o último para nós, Hoje pode ser o nosso último culto aqui na terra. E o próximo pode ser lá na eternidade, juntamente com os patriarcas, com Adão, com o tão sonhado Enoque, a qual eu particularmente quero bastante conhecer. Quero poder pegar na mão dele. Porque pensa no cabra valente e ousado, que andou com Deus. Nessa noite, gente, sem perca de tempo, abra a Bíblia de vocês, por favor. Livro dos Salmos, capítulo 107, versículo 28. Livro dos Salmos, capítulo 107, versículo 28, 29 e o 30. A palavra do Senhor diz assim, Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Podei vos assentar. Uma das coisas mais belas que, ao meu ver, o Senhor fez foi a natureza.
A natureza é algo a qual a palavra grandiosa é pequena para definir a real grandeza, a real excelência da mesma. A natureza é algo a qual todos os dias o homem descobre algo novo acerca dela. A natureza é algo a qual não se limita a uma única coisa, a questão terrestre, não. Ela se expande. A questão terrestre, aquática, aérea e por aí vai. Para onde nós olharmos, nós iremos nos deparar com algo voltado para a natureza. Se sairmos para fora dessa congregação e olharmos para cima, nós vamos se deparar com o céu, esse lindo céu. Primeiro céu. Se nós olharmos para cima, além do céu, à noite, nós iremos nos deparar com as estrelas, várias estrelas, a lua. Se nós olharmos um pouco mais além com a questão de um telescópio, por mais simples que ele seja, a gente vai se deparar com os demais planetas do sistema solar. Isso se nós olharmos para o céu. Se olharmos de dia, a gente vai ver o céu e vai se deparar com o sol. Se a gente olhar ao nosso redor, nós iremos ver árvores, nós iremos ver os animais. Se formos para a água, ser humano nenhum tem a capacidade, até o presente momento, para ir até o mais profundo do oceano. Mas de forma bem supérflua, se olharmos para o oceano, a gente vai se deparar com animais. Pensa numa coisa magnífica também. Ver o tempo chovendo e ao mesmo tempo fazendo sol, e a gente olhar por a porta ou por a janela de casa e se deparar com o arco-íris. Ele é um fenômeno meteorológico. O granizo, graças a Deus que aqui a gente não tem, né, em Fortaleza. Eu vi um vídeo da cidade que um amigo meu mora, chovendo pedrinhas de gelo pequena. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, imagina um trem desse caindo na cabeça de alguém. Ele disse, ô, isso é louco, Deus me livre, eu estou aqui trancado dentro da minha casa, e é porque as pedras são pequenas. É algo, gente, que causa assim, um choque na gente, mas ao mesmo tempo é algo lindo. Imagina aí chover pedras de gelo, né? É um fenômeno meteorológico a questão dos granizos. Neve, outra coisa linda demais. A geada, a chuva, é algo que a gente presencia de forma frequente. Mas, além destes, existem alguns pontos, 3 pontos, 3 tipos de fenômenos que eu quero estar tratando nessa noite com vocês. Os ciclones também são fenômenos da natureza. E quando a gente fala acerca dos ciclones,
a gente tem que lembrar acerca de tempestade. Quando nós falamos acerca de tempestade, não existe apenas um tipo de tempestade. Tempestade não é apenas essa chuva mais forte a qual a gente já se deparou nos invernos, que realmente a gente pôde presenciar um grande toró de água caindo. Quando nós tratamos acerca de tempestade, gente, elas são divididas em algumas classificações. Quando nós falamos acerca de tempestades, o primeiro tipo de tempestade que a gente vai encontrar são justamente os ciclones. E o ciclone, ele se caracteriza justamente por ser uma tempestade quando os ventos da mesma superam cerca de 50 quilômetros por hora. Ou seja, o ciclone é um fenômeno meteorológico que tem a capacidade aí de atingir, com seus ventos fortes, cerca de 50 ou um pouco mais de quilômetros por hora. Acredito que vocês já ouviram falar, até porque a gente ainda não presenciou isso aqui, mas vocês já devem ter ouvido falar acerca de algum estrago causado por ciclone. Então é o primeiro tipo de tempestade a qual a gente se depara. Além deles, existe a questão dos furacões. Você já ouviu falar? Você já assistiu a alguma matéria ou já ouviu falar acerca de alguma matéria voltada à questão de algum furacão? Quando nós falamos sobre furacão, a gente já está falando sobre algo que vai um pouco além do ciclone. Porque enquanto o ciclone atinge cerca de 50 km por hora, o furacão, ele já vai superar a questão aí de 199 km por hora. Além disso, ele costuma girar em dois sentidos, o sentido horário e o sentido anti-horário. E como se isso fosse pouco, o furacão ele pode alcançar entre 200 a 400 quilômetros de diâmetro. Ou seja, além dele ser bem alto e rodar em dois sentidos atingindo praticamente 200 quilômetros, ele também é bem largo, podendo ter 200 a 400 quilômetros de quilômetros. Ou seja, é algo grande e ao mesmo tempo algo terrível de se ver. Quem é que nunca ouviu falar no jornal acerca de cidade, terras que foram completamente devastadas por conta de furacões? A gente já ouviu falar muito acerca disso. Mas além deles, existe algo pior. Existem os tornados. Existe o ciclone, existe o furacão e existe o tornado. O ciclone, como falei, atinge 50 quilômetros. O furacão, 199 quilômetros. Mas os tornados, eles já são os piores. Porque eles vão atingir cerca de 499 quilômetros por hora. Gente, a gente pode dizer que o ciclone é nada, ele estando do lado aí do furacão e do tornado. O ciclone é nada, café pequeno, como a gente diz. O tornado, o poder de destruição dele, meu povo, é gigantesco. Gigantesco, vocês não fazem ideia. Ele tem a capacidade mesmo assim de arrebentar com uma cidade inteira. Por onde ele passa, ele arranca tudo que esteja no chão e destrói por completo, aniquila. Quando nós falamos acerca deste fenômeno meteorológico, ao longo da história, cidades inteiras foram devastadas por tornados. Quem é que nunca ouviu falar? Talvez muitos de vocês nunca ouviram, mas se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver. Eu quero falar nessa noite apenas sobre 5 destes tornados que devastaram cidades inteiras. O que ocupa o 5º lugar é o furacão que foi denominado furacão do dia do trabalho. Esse dito furacão, ele atingiu a Flórida em setembro de 1935, e vocês não fazem nem ideia do tamanho do caos que ele deixou na cidade da Flórida no ano de 1935. Ele ocupa o 5º lugar. Quando nós falamos acerca de outro tornado, que vai ocupar aí o 4º lugar na história, existe o furacão Katrina. Este aqui com certeza, vocês já ouviram falar sobre ele.
Nos Estados Unidos, ele fez cerca de 1.833 vítimas. Ele matou 1.833 pessoas. Foi grande o estrago que ele causou lá nos Estados Unidos. Foi terrível o destroço. Mas ele ocupa aí o 4º lugar. Quando nós falamos acerca do 3º lugar, quem vai ocupar o mesmo é o furacão Galveston. Ele foi o mais mortal dos Estados Unidos, porque ele matou cerca de 6.000 pessoas no ano de 1900. Se o Katrina arrebentou aí com cerca de 1833, esse foi pior, porque matou praticamente aí 3 vezes mais. 6.000 vítimas do furacão Galveston. Mas vamos embora. O que ocupa o 2º lugar é o tornado Mitch.
para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Olha que coisa mais besta esse homem está fazendo, gente, né? Aí eu te pergunto, como é que foge de diante da face de Deus? O salmista vai dizer: se eu me enterrar no buraco mais profundo, estou utilizando uma linguagem simples para vocês entenderem. Se eu me enterrar no buraco mais profundo, você vai estar lá. Se eu subir no mais alto céu, você vai estar lá. Ou seja, Deus está em todo lugar, gente. Não tem como fugir de diante da face dele. Não tem. Mas esse homem, no verso 3, a Bíblia diz que ele se levanta para fugir de diante da face do Senhor, para ir para Tarsis. Ele vai. Ele desce para Jope, acha o navio, paga a passagem, desce para o fundo do navio para ir para Tarsis, para fugir o mais longe da face do Senhor. Aí o que acontece? Verso 4 vai iniciar dizendo que é Deus quem manda ao mar um grande vento, e esse vento vai formar o quê? Uma grande tempestade, e o navio estava quase para quê? A ponto de quebrar-se. Não foi as potestades, não foi entidade maligna, não foi o adversário que mandou a tempestade, foi Deus. Por quê? Porque Deus disse para esse homem: vai para Nínive e clama contra ela. E ele fez o quê? Ele foi para outro lado, ele foi para o lado oposto, foi para Tarsis. Está lá muito bem à vontade, comprou a passagem, desceu para o porão do navio, foi deitar, foi dormir, pensando que estava tudo de boa, estava tudo bem, mas não estava, porque era ele que Deus queria enviar para Nínive. Está lá dormindo, quando de repente Deus olha do céu para a terra e decide formar ali um vento no meio do mar, e por meio desse vento surgiu ali uma tempestade, e dentro da água não tem para onde correr, Rafa, não tem nem onde se apoiar. Os barcos da época, os navios não eram avançados como os de hoje. O Titanic é nada comparado aos navios que nós temos hoje, tão modernos. Tempestade se levanta, o navio vai estar balançando para lá e para cá, o povo agora fica doido lá dentro do navio. Todo mundo agora começa a clamar para o seu Deus, para a sua entidade. Todo mundo começa agora a fazer prece, voto para o seu Deus. Todo mundo agora está clamando, rezando, orando e dizendo: eu não quero morrer, eu não quero perecer. Cada um estava fazendo a sua reza, a sua oração, clamando para o seu Deus. Está todo mundo em pânico aqui dentro do navio. Aí a gente vai ver que num determinado momento, alguém se levanta, verso 7, se vocês observarem, alguém se levanta e vai dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos lançar aqui as sortes, para que a gente saiba por que foi que sobreveio esse mal sobre a gente. Eles apelam, meu povo, eles fazem um tipo de jogo ali, lançando sorte, para ver sobre quem a sorte caía, para saber por que foi que sobreveio aquele mal sobre eles. Eles lançam a sorte, e a sorte vai cair sobre quem? Sobre Jonas. Deus intervém até no meio ali do jogo do povo e faz a sorte cair sobre Jonas. Eles descem para o fundo do navio, chegam diante de Jonas e diz assim: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde é que tu vem, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Jonas está agora diante de um grande questionário, que a sorte caiu sobre ele, os homens pegam ele ali, não sei se pelo pescoço, pelo braço, se puxa, não sei, chegam diante dele: ó, vem cá, a sorte caiu sobre tu, fala aí pra gente por que é que esse mal sobreveio sobre todos nós, por tua causa. Qual é a tua ocupação, cara? Tu trabalha de quê? De onde é que tu vem? Qual é a tua terra? De que povo tu faz parte? Bora, fala. O navio já está quase afundando. Está todo mundo clamando aí, com medo de morrer. Fala, abre logo tua boca para ver se a gente menos se salva. Aí Jonas abre a boca e diz assim: eu sou hebreu. Verso 9: tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aqueles homens no verso 10 vão se encher de temor e vão dizer: por que é que tu fez isso? Por que tu fez isso?
Aí os homens perceberam que ele estava fugindo de diante da face do Senhor. Em Jonas, a gente vê que existem tempestades que se levantam por conta da nossa desobediência. Existem muitas coisas na vida que desencadeiam, meu povo, tempestades para com a nossa vida. Existem tempestades que a gente é que atrai sobre nós. O fator que desencadeou essa tempestade sobre a vida de Jonas foi a desobediência dele em desacatar o que Deus disse. Deus disse para ele, vai para a direita, ele seguiu lá pela esquerda. Deus disse para ele, vai para frente, ele foi lá para trás. Entendeu? Isso desencadeou uma tempestade sobre ele e sobre todo mundo que estava dentro do navio. Mas aí a gente fica só preso em Jonas, não faz sentido. A gente traz para os dias atuais, aplica para as nossas vidas isso aqui. No nosso dia a dia existem tempestades que nós atraímos. Atraímos mediante a nossa desobediência em desacatar a ordenança de Deus. Porque em todo tempo, para qualquer pessoa, Deus sempre vai ser claro, Deus sempre vai ser direto, Deus sempre vai ser objetivo. Deus nunca vai te pedir algo que fuja da sua capacidade. Deus nunca vai te dizer, pega aquela pedra ali, que tu não tem força para pegar. Não! Ele sempre vai pedir algo que esteja ao seu alcance para você fazer. Sempre, gente. Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar para fazer. Porque quando Deus diz, vai, Ele prepara tudo. Não existe essa de Deus dizer, vai te deixar só. Não, peraí. A gente caminha acompanhado do Senhor, dos exércitos. Ele disse, Jonas vai. Jonas faz o quê? Não vai. Desobedece. Em muitos momentos, o que desencadeia tempestades na nossa vida, ninguém melhor do que nós para saber. A nossa língua, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as coisas que a gente faz, as nossas ações, as nossas obras. Em muitos momentos a gente está passando por um grande temporal e até cai na besteira de dizer assim, mas Senhor, por que é que tudo isso está sobrevindo? Por que é que eu estou passando por isso? Senhor, mas por que tu permitiu? Questione dessa maneira não. Pare para fazer uma autoanálise do que é que você está fazendo. Como é que tu está usando a tua boca? Qual tem sido o teu comportamento? Quais têm sido as tuas atitudes? Você tem seguido a direção de Deus ou não? Talvez você esteja atraindo tempestades que estejam indo contra você. Pare para avaliar. Porque essa tempestade você atrai, ela não é para a morte. Assim você tome o posicionamento correto. Isso é algo tão sério que pode refletir em quem está perto, em quem está do lado. Foi o caso de Jonas. Ele está lá muito bem à vontade no fundo do navio, deitado, prostrado, dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E Deus manda a tempestade que quase mata todo mundo dentro do navio por causa dele. Não permita que esse tipo de tempestade se levante contra você, não. Se autoavalie. Vocês se conhecem, vocês sabem muito bem como vocês se encontram. Vocês sabem muito bem como tem sido o comportamento de vocês nesses últimos dias. Vocês sabem muito bem se vocês têm seguido a direção de Deus ou se vocês têm tentado pegar algum atalho. Se Deus disse, faça o que Ele mandou. Porque Deus se responsabiliza por mim e por você. Mas siga o direcionamento dEle, porque o direcionamento de Deus sempre vai ser o melhor para mim e para tu. Sempre. Talvez Jonas tenha ficado com medo. Talvez Jonas não tenha ido por orgulho, por Nínive ser uma cidade iníqua, ímpia. Mas Deus disse para ele, vai. Então entenda uma coisa nessa noite. Se o Senhor Deus te disser, vai para ali, vá. Não tente desviar o caminho. Não tente fazer do seu jeito. Não tente fazer da forma que você acha que vai ficar melhor. Faça da forma que Deus disse para você fazer. Porque se você seguir a direção de Deus, tudo vai dar certo. E essa tempestade não vai sobrevir sobre você, nem sobre a sua casa, nem sobre quem está perto de você. Tempestades que atraímos.
Mas vamos mais além. Existe um segundo tipo de tempestade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Novo Testamento, Mateus. Mateus capítulo 8, versículo de número 24 e 25. Diz assim, ó: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus praticamente termina mais uma aí das suas cruzadas evangelísticas. Decide partir para outro local. E como na época não disponibilizava de carros a motor, como na época não disponibilizava de Uber, de avião, se utilizava o barco. Entra dentro do barco com seus discípulos, iniciam a jornada numa boa, numa maravilha. Mas no meio da viagem se levanta o quê? Uma tempestade. Uma tempestade grande, gente. E diferente de Jonas, aqueles não estavam no navio não, viu? Com certeza era um barquinho simples. Aí você olha e diz: pastor, mas como você tem certeza? Se você observar o texto, você vai ver que as ondas entravam o quê? As águas dentro do barco. Os discípulos entraram em pânico, isso é normal. Isso é a coisa mais natural do mundo, ficaram com medo. E ter medo é normal para nós que somos seres humanos, né? Se desesperaram, porque a tempestade estava aumentando, mais água estava entrando dentro do barco. Se desesperaram. Olharam para o canto do barco, Jesus estava onde? Estava lá no canto dormindo. Eu acho que ele estava só se fazendo que estava dormindo, para ver qual seria a reação deles. Alguém tem a coragem de chegar, acordar com calma, para ele não acordar atordoado, né? Não sei como era Jesus estressado exatamente, porque a mulher lá em casa eu já sou mais tranquilo, mas se acordar a mulher lá em casa de uma hora para outra é arriscado levar um estado. Ela vai passar o dia com dor de cabeça. Então imagina alguém chegando perto de Jesus: Senhor, 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 acorda, as águas estão entrando dentro do barco, a gente vai perecer. Jesus se levanta. Se vocês observarem, Jesus praticamente repreende eles. A questão da fé deles, que era pequena. Até se entende por quê. Muita coisa era nova para eles. Aí Jesus se levanta, não sei se no meio do barco ou se na ponta do barco. Ele olha para tudo ao redor. E ele agora vai fazer algo que aos olhos do ser humano é uma loucura. Ele vai conversar com a água e com o vento. Mar, se acalme. Vento, já tá bom. A tempestade estava grande, gente. Mas quando ele abre a boca para conversar com a água e com o vento, a tempestade ela cessa. É aqui que a gente se depara com o segundo tipo de tempestade. Qual é esse segundo tipo de tempestade? São as tempestades que nos levam a subir de nível, a subir de degrau. Eu não sei como se encontra a tua vida, a tua trajetória, a tua casa. A gente falou sobre a tempestade que sobrevém por conta da desobediência. Mas a gente está falando agora sobre outro tipo de tempestade que sobrevém, mas não é para a morte, é para nos fazer subir mais um degrau. É para fazer a gente subir, para chegar lá no topo da escada. Os discípulos se desesperaram porque não entendia. Mas Jesus, quando se levanta e acalma tudo, ele está dizendo: calma, descansa o coração de vocês, porque essa tempestade não vai matar não, ela só vai aumentar a fé de vocês todos. Eles ficam atordoados, olham uns para os outros,
Degrada, que homem é esse? Que fala e o mar e os ventos obedecem. Essa tempestade que se levantou contra a tua vida nesses últimos dias, ela não vai acabar com teu ministério missionário, não. Ela não vai acabar com teu casamento, ela não vai acabar com teu trabalho, ela não vai acabar com nada. Ela só sobreveio contra você, na sua casa, na sua família, para te fazer subir. Você não vai perecer, você não vai morrer, a tua casa não será destruída, pelo contrário, porque quem está no controle da tempestade é Deus, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Na noite desse dia você pode ter chegado aqui atribulado, mas descansa teu coração, porque Ele está acalmando a tempestade que se levantou contra você nesses últimos dias. Se alegra. Vamos embora, porque ainda falta o terceiro tipo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo de número 20 em diante. Diz assim a palavra: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Olha o que está acontecendo aqui. Apóstolo Paulo parte em rumo a mais uma missão. Diferente de Jesus e os discípulos, ele parte dentro de um navio. E, mais uma vez, olha aí quem se levanta: uma grande tempestade. Em meio às trevas, ninguém via sol, ninguém via estrela, ninguém via nada, só treva. Se levanta agora uma tempestade grande. A esperança do povo, a esperança de 99,9% do povo, desce por o ralo. Perderam as forças, perderam o ânimo, perderam a esperança, foi tudo. O apóstolo Paulo, vendo aquela situação, aquele clima desagradável ao redor, ele se levanta, enche o seu pulmão de ar, e utilizando uma linguagem simples, ele está dizendo: descansem o coração de vocês. Mas como é que vai descansar diante de uma grande tempestade que está quase para partir aí o navio? Mas ele não para só nisso, ele diz: descansa o coração de vocês, porque o anjo do Senhor, o anjo a qual eu sirvo, que está comigo, teve um particular com a minha pessoa. Ele disse: olha, importa que tu chegue em determinado lugar. A vida de nenhuma dessas pessoas vai se perder. A única coisa que vai se perder é o navio, é o que é material, é aquilo que é terreno. Mas todas as vidas sairão desse navio intactas.
Eu entreguei todos eles, Paulo, na tua mão. Nenhum deles vai se perder. Terceiro tipo de tempestade, minha gente, são as tempestades que resultam em grandes bênçãos. Existem tempestades que irão sobrevir para que outras vidas sejam salvas. Existem tempestades que irão sobrevir sobre você, sobre a minha vida, mas elas têm uma finalidade muito maior, e não é destruir, é resgatar, é salvar, é restaurar, é transformar. Essa tempestade foi tão grande que o barco ia se perder, tudo do barco, menos as vidas. Aí você olha aí o nível de intimidade que esse homem, que o apóstolo Paulo, ele tinha com o Senhor Jesus. Ele se levanta e diz: calma, gente, ninguém vai morrer não, vai todo mundo permanecer com vida, porque o Senhor disse, o Senhor da vida falou que todo mundo ia permanecer vivo. Eu vim na noite desse dia, minha gente, até esse lugar, para falar para vocês que são missionários: descansem os vossos corações, alegrem as vossas almas, porque ainda há esperança para o vosso trabalho. Eu não sei o que vocês têm enfrentado nesses últimos dias, eu não sei o que é que vocês estão passando desde o início desse mês de setembro, mas de uma coisa eu tenho certeza: há um Deus no céu que vive, que te vê e te conhece. Não é do ano passado para hoje não, Ele te conhece desde o momento que tu se encontrava no ventre da tua mãe. Ele vive e te vê. Ele sabe o que você está passando nesses últimos dias. Ele conhece as tuas alegrias, mas Ele também conhece todas as tuas dores. Ele conhece todos os teus momentos de felicidade, mas Ele também conhece os teus momentos de agrura. Ele conhece os teus momentos de felicidade, o momento em que tu está lá batendo selfie com a família, dizendo: eu estou feliz com a minha família do meu lado. Mas Ele também te conhece nos teus momentos de infelicidade, porque tem momento que um vazio toma conta do nosso coração, e a gente se desespera, porque olha para um lado, olha para outro e não vê saída. Tem momento que é sol, mas tem momento que é tempestade, é água, é treva. Tem momento que a gente olha para cima e vai ver só a escuridão, não vai ver estrela, não vai ver lua, não vai ver cometa, não vai ver nada. Tem momento que a gente vai olhar ao redor, não vai ver ninguém, e a gente vai cair na besteira de pensar que está só. Mas é só besteira da nossa cabeça, porque é como foi cantado nessa noite por as senhoras, falando acerca da presença de Deus, falando acerca do Senhor estar conosco. A gente sobrevive sem comer, a gente sobrevive sem beber, a gente sobrevive sem amigo, a gente sobrevive sem o apoio de qualquer pessoa, mas sem Deus não dá. Perca tudo, mas jamais queira perder a presença do Eterno, porque é nesses momentos de treva que Ele vai estar ali do nosso lado, segurando no nosso bracinho e dizendo: calma, porque eu estou aqui. Mas eu orei e não ouvi barulho de nada, mas eu fiz o propósito, fiz o jejum e não vi nada. E daí? Quem foi que disse que Ele só se manifesta quebrando tudo, fazendo arruaça, barulho? Hã? Tem momento que Ele não vai falar nada, mas Ele está lá. Tem momento que você vai dobrar o joelho e vai orar, não vai sentir nada, nem um arrepio, mas Ele vai estar lá sentado no pé da cama e dizendo: eu acabei de ouvir a tua súplica. O homem lhe rejeita, vira as costas, lhe abandona, solta a tua mão, mas o Senhor está lá segurando e dizendo: eu não solto. Se a gente segura na mão de alguém, a gente solta, a gente pode soltar assim, mas se Papai do céu segurar na minha mão, no teu braço, Ele não solta. Deixa Jesus segurar na tua mão nessa noite.
Deixa Jesus te abraçar, deixa Ele te segurar, deixa a glória dEle te envolver. Pare de questionar, aceite esse processo. Pare de querer colocar Deus na parede e dizer por quê, por quê, por quê. E entenda que tudo que acontece é para a glória de Deus. O Deus que eu e tu serve está no controle de tudo. Da vida, da morte, do temporal, de tudo. E na noite desse dia, Ele guiou os teus passos até aqui para dizer que Ele cuida de ti. Ele guiou os teus passos até aqui para dizer que Ele cuida da tua casa. Ele guiou os teus passos até aqui para te dizer que Ele cuida da tua família. Ele guiou os teus passos até aqui para te dizer que quem está no controle da abertura da porta é Ele também. Você não vai morrer não. Você não vai perecer não. Você não vai parar a sua caminhada não. Você pode ter chegado, você pode estar como Jonas, tentando fugir. Mas não fuja não, aceita o direcionamento de Deus, porque se tu aceitar o direcionamento de Deus para a tua vida, tudo vai dar certo. Não queira que a tempestade se levante por conta da desobediência não. Deixa ela se levantar, mas para te fazer subir de nível. Deixa ela se levantar, mas para te fazer conquistar grandes bênçãos, como foi o caso dessa última tempestade aqui. Ela se levantou para quê? Para salvar todos aqueles náufragos e uma nação inteira. Essa tempestade se levantou com a finalidade de te fazer conquistar algo maior, viu? Há um tempo determinado para todas as coisas, minha gente. A nossa vida não é só de tempestade, não é só de treva não, viu? Da mesma forma que a tempestade começa, vai chegar o momento de Deus dar um ponto final nela. Nem o dilúvio durou por tanto tempo. Até o dilúvio teve um dia para começar e teve um dia para terminar. E quando chegou o dia do dilúvio terminar, a Bíblia vai fazer questão de dizer que Deus se lembrou de Noé, fez soprar um vento e trouxe a calmaria. O Senhor vai trazer a calmaria lá dentro da tua casa. O Senhor vai trazer a calmaria sobre a tua vida. Só descansa teu coração e aceita a vontade de Deus para você. Vocês estão aqui nessa noite sendo preparados para uma obra maior, porque essa noite é culto de missão e existem pessoas que estão clamando por socorro. Eu acho lindo em Deus que Ele escolhe. A primeira coisa que Deus faz, Ele escolhe e Ele prepara. É o que Ele está fazendo aqui. Ele está te falando sobre essas tempestades. Para quê? Ele está te preparando. Para quê que Ele está preparando? Para te enviar. Não precisa de muito não. É no pouco que tu sabe fazer que Deus vai te usar. Você não vai precisar se preparar para fazer algo tão grande. Não, são nas coisas simples. As coisas que causam mais impacto são as coisas simples. Um bom dia, um aperto de mão, um abraço, um Jesus que te ama, um versículo, uma publicação, coisas simples é que Deus vai te usar. Só aceite Ele fazer isso, permita Deus fazer isso através da sua vida. Deixe Deus lhe usar, seja canal de Deus para transmitir bênção. Eu sei que muitos de vocês são vítimas aí de muitas coisas que causam mal-estar, que dói na alma, mas deixa tudo que é ruim de lado e não permita que a maldade de ninguém corrompa a bondade que há dentro do coraçãozinho de vocês. Deixa essa luz que está aí dentro sair para fora, resplandecer. Deixa essa luz resplandecer no meio das trevas e seja bênção dentro da sua casa. Seja bênção dentro do seu trabalho. Seja bênção, seja luz, seja sal, onde você colocar a planta do seu pé. Todos vocês que estão aqui são missionários. E para fazer missão, não precisa sair daqui do Brasil para ir para outro país. Não. Faça a missão aqui, dentro da igreja. Faça a missão lá dentro da sua casa. Faça a missão na escola, faça a missão no trabalho, faça a missão na rua. Faça o que você tiver a capacidade para fazer, mas faça a missão. Eu estava vendo a Elidiane falar acerca do alimento e eu me emociono, sabe? Porque hoje a gente se depara com tantas dificuldades, gente, tantas dificuldades, para que esse trabalho, para que essa missão, ela não seja feita.
mas que na noite desse dia, vocês venham dar o melhor de vocês, para que esse trabalho continue a ser feito com perfeição. Eu já recebi visita de uma mulher lá na igreja, alguns anos atrás. A gente tinha um hábito de fazer um kit, né, com uns folhetos diferentes dentro de um plástico, com bombom. A gente colocava na caixa de correio das pessoas. E quando foi um dia, a gente foi surpreendido com uma visita lá na igreja, de uma mulher da igreja, que estava afastada. Naquela mesma semana ela tinha pensado em tirar a própria vida. Quando ela foi olhar a caixa do correio, ela se deparou com um folheto com uma mensagem bem direta ao coração dela, com bombom dentro. E ela disse: eu tenho que conhecer esse lugar. E ela foi bater lá na igreja para testemunhar. Ou seja, uma coisa tão simples, mas que causou um impacto tão grande na vida de uma pessoa. Então, se é para vocês serem usados doando o alimento, façam isso. Tem coisas que a gente não tem como fazer, mas a gente pode abençoar quem faz. Vocês já ouviram com certeza falar acerca das 3 maneiras de fazer missão: os pés dos que levam, as mãos dos que abençoam, o joelho dos que oram. São as formas. Algumas pessoas não têm a disposição para abrir a boca, vir aqui à frente e pregar, mas isso não impossibilita você de fazer missão. Você pode abençoar a vida do pastor, da pastora, dos obreiros, do representante da missão, e dizer: olha, daqui é a minha colaboração, para que esse projeto seja realizado. Sejam vida, gente, seja luz. Eu sei que o mundo é mau. Eu particularmente não assisto noticiário, procuro nem ouvir, para não me entristecer, porque esses últimos dias eu estou tão emotivo que vocês não fazem ideia. Então procuro nem ver, nem ouvir isso. Então que vocês possam usar essa alegria, essa vontade que está aí dentro do coração de vocês, para alcançar outras vidas, para a glória do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo nessa noite para vocês. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Jesus Cristo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso na Tua presença, Jesus. Pai amado, rendemos graças, glórias, louvores e adoração ao Teu santo nome, Senhor. Toma, meu Pai, o Teu povo nas Tuas mãos, meu Pai, que se dispôs a vir até a Tua casa essa noite, a ouvir a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Pai amado, Pai querido, que eles possam guardar e reter como um alimento bom e saudável para a vida deles, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai trabalhando grandemente no lar, na família, Senhor. Pai amado, que a Tua palavra sirva de alimento, que eles possam fazer uso dela no decorrer dos dias e entender, Senhor. Pai amado, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Pai amado, leva o Teu povo em paz para o lar de cada um, livrando, guardando, em um nome de Jesus, de todo e qualquer mal, Senhor. É assim, meu Pai, que nós choramos e assim que nós te agradecemos, em um nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, protegendo, em um nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja que crê diz amém. Não saia sem cumprimentar e falar com o seu irmão.